Olá, turma! Hoje vamos revisar o conteúdo da nossa prova do 8º ano referente ao primeiro bimestre. Na nossa prova, iremos abordar a questão do iluminismo e também em relação à Revolução Industrial. Lembrando aí o que foi o iluminismo, um movimento intelectual ocorrido no século XVIII, qual, por conta desse movimento, ficou conhecido como século das luzes. Os filósofos iluministas defendiam a razão e criticavam o absolutismo monárquico, assim como o mercantilismo. Dentre esses filósofos se destacaram Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Esses camaradas, eles criticavam o absolutismo, criticavam o mercantilismo, assim também como defendiam o chamado racionalismo, a substituição do misticismo e das crenças da época, por algo mais racional, assim também como defendiam o chamado antropocentrismo, a valorização do homem como centro das atenções. Bom, Adam Smith, também conterrâneo desse período, foi o fundador do chamado liberalismo econômico. Segundo essa teoria, o Estado deveria se afastar dos aspectos econômicos, em relação a uma nação. Já no que se refere à Revolução Industrial, ela teve como país pioneiro a Inglaterra, devido ao fato dos ingleses reunirem uma série de fatores que possibilitaram esse movimento de transformação das máquinas no contexto do século XVIII, que se inicia na Inglaterra e depois se espalha por toda a Europa e também chega à América através dos Estados Unidos. Importante ressaltar que esse pioneirismo inglês se justifica por uma série de fatores, dentre os quais a mão de obra disponível a partir do processo de cercamento dos campos, que trouxe um movimento de êxodo rural, as pessoas saindo do campo e indo buscar melhores oportunidades nas cidades. Essa industrialização ela ocorre nessas cidades inglesas, a partir de elementos tecnológicos da época, como, por exemplo, o vapor, a energia hidráulica, A partir da queima do vapor se produzia energia que fazia com que essas máquinas movimentassem motores e fizessem uma certa produção em série. A produção deixa de ser artesanal, passa a ser uma produção realizada nas fábricas, e aquele artesão que antes realizava todas as etapas do processo de produção, ele vai passar a trabalhar nessas fábricas realizando apenas uma etapa do processo. Então, a soma de várias etapas vai gerar a produção. E cada pessoa era responsável por uma parte dessa produção. Importante ressaltar que a palavra revolução, ela traz à nossa memória uma série de transformações que começaram lá no contexto da Inglaterra e se espalharam. E entre essas transformações, não só no campo da indústria, houve também transformações sociais, como o caso de duas classes sociais que vão entrar em divergência e que surgem nesse processo. De um lado, nós vamos ter os capitalistas burgueses, que eram os donos dos meios de produção, e, por outro lado, nós vamos ter os chamados operários, que eram aqueles que vendiam a sua força de trabalho, que impulsionavam o funcionamento das máquinas. Por isso que nós dizemos que o sistema econômico do capitalismo ele vai sofrer uma transformação nesse processo e vai passar a ser o capitalismo industrial. Estudem para a prova e realizem uma excelente avaliação.